Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Capítulo 4. Várias provações. Meus irmãos, tende gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tiago 1, 2, 3. Qual é o propósito de Deus em nossas provações e tribulações? Muitos cristãos não têm nem ideia de por que Deus permite nossos sofrimentos. Sem esse entendimento, é de surpreender que os cristãos hoje em dia sejam tão facilmente derrotados? Veremos que há muitos benefícios que vêm das nossas provações e testes, especialmente o desenvolvimento da nossa fé e da perseverança necessária para completar o caminho à nossa frente. A coisa mais importante para compreendermos durante nossas provações, tribulações, testes e tentações é que Deus está no controle. É a sua mão que permite que essas provações toquem ou não toquem as nossas vidas. Quando Ele as permite, Ele envia a sua graça, que nos capacita a suportá-las. Permissão para a adversidade. O mais importante a saber é que Satanás não pode nos tocar sem a permissão de Deus. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em suas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. Jó 1,12. Satanás não apenas precisa de permissão, mas também recebe instruções específicas sobre como pode tocar-nos. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Lucas 22:31. Tentações. As tentações que experimentamos são comuns aos homens, como a Escritura diz, porém Deus provê um meio de escape. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Ele não irá tirá-lo do fogo até que você esteja desejoso por andar nele, através dele e suportá-lo. As tentações são trazidas pelas nossas próprias concupiscências. A concupiscência, cobiça, é simplesmente aquilo que nós queremos. Também Deus não nos tenta a fazer o mal, mas, ao contrário, é a nossa concupiscência que nos tenta a fazer aquilo que sabemos que não deveríamos. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1, 13, 14. Mulheres são surpreendidas pela cobiça de seus maridos, adultério, drogas, álcool ou pornografia. Porém, falham em ver sua própria cobiça por comida, compras ou até mesmo casamentos. Cobiça é cobiça, um desejo pelo que queremos. Nós estamos em suas mãos. Deveras todas essas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Eclesiastes 9, 1. Nós cometemos o erro dos tolos ao tentar obter dos outros, especialmente de nossos maridos, as coisas que precisamos, quando tudo que recebemos virá do Senhor. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Provérbios 29, 26. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, 31. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios 16, 36, 33. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21, 1. Arrependimento e salvação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus,
de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, segundo Coríntios 7, 9 e 10. Deus nos permite sofrer para levar-nos ao arrependimento. Quando tentamos fazer com que nossos maridos e outras pessoas arrependam-se do que fizeram, esse esforço não traz o verdadeiro e genuíno arrependimento. Pelo contrário, endurecerá seus corações contra nós e contra Deus. Nós precisamos de graça. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte, segundo Coríntios 12, 9 e 10. Você nunca verá a restauração enquanto não demonstrar contentamento em suas provações. Maravilhosa graça. Como obtemos a graça que precisamos para passar por nossas tribulações? Através da humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4 e 6. Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas 18, 14. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Provérbios 29, 23. Reconhecermos nossas fraquezas, confessarmos nossas faltas e sermos humildes, isto permitirá que o Espírito Santo habite em nós. Então aprenderemos o contentamento. Não importa quais sejam as circunstâncias, uma vez que sejamos contentes, Deus poderá conceder o que temos buscado, nossos maridos de volta. Aprendendo contentamento. Vemos que precisamos aprender contentamento através das circunstâncias difíceis que Deus permitiu. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses 4:11. Aprendendo obediência. Até mesmo Jesus aprendeu obediência através de seus sofrimentos. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8. Ele nos aperfeiçoará. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Uma vez que ele tenha começado a boa obra em você e em seu marido e os seus amados, ele a completará. E por favor, não tente ser o Espírito Santo para o seu marido. Nós devemos ser um consolo para os outros. Não devemos meramente receber consolo de Deus. Somos orientados a consolar outros. Não importa quais sejam suas aflições. Bendito seja o Deus de todas as consolações, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, segundo Coríntios 1, 3, 4. A disciplina de nosso Pai. Muitas vezes, nosso sofrimento é disciplina e correção por desobedecermos às leis de Deus. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e disciplina a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia,
mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 5, 10. Quando uma provação acontecer em seu dia a dia, pergunte-se: isso é Deus me disciplinando ou Ele está me testando para ver como vou reagir? A disciplina é uma bênção. Nós temos que seguir o exemplo dos profetas da Bíblia para ajudar outros a suportarem suas adversidades. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5, 10, 11. Para receber uma bênção. Quando nos fazem mal ou nos insultam, temos que suportar o mal, sem retorná-lo, para recebermos nossa bênção. Temos que lembrar que injúrias e males são trazidos para nossas vidas para dar-nos uma oportunidade de recebermos uma bênção. 1 Pedro 3,9 diz: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. 1 Pedro 3,14. Se você continua a responder com o outro insulto ou outro mal, não espere ser abençoado. A disciplina pode ser pesarosa. A disciplina nunca é alegre quando você está no meio dela. Entretanto, aqueles que foram treinados pela sua disciplina conhecem as recompensas da justiça, paz e um casamento restaurado. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, 11. Isso começa com os cristãos. Por que o sofrimento precisa começar pelos cristãos? Porque cristãos desobedientes e pecadores não levam outros a Cristo. Novamente, é a vontade de Deus que passemos por sofrimentos. Precisamos nos permitir sofrer, geralmente nas mãos dos outros, até mesmo dos nossos próprios maridos, confiando nossas vidas a Deus, porque já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. 1 Pedro 4, 17 e 19. O poder da nossa fé. É a nossa fé que abre a porta para os milagres. Você precisa acreditar que Ele é capaz de restaurar o seu casamento e não duvidar em seu coração. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crendo, recebe. Marcos 11, 22, 24. Deus, em sua palavra, disse que sofreríamos, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu a vós, o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. 1 Tessalonicenses 3, 4, 5. O que aconteceu no seu casamento não é um sinal de que ele acabou. É o que Deus usou para chamar a sua atenção e está agora usando para transformá-la.
Não desista. Não deixe Satanás roubar o milagre que Deus tem para você quando estiver perseverando e prevalecido. Com Deus. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27. Nada, nenhuma coisa é impossível para Deus. Trabalhe com Deus, não tenha o seu plano e espere que Deus o abençoe. Você deve trabalhar com Deus, Ele não trabalhará com você. O que você fala? Retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4,14. Antes, santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não ficar sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel 3,17. Devemos falar o que Deus diz em sua palavra, sem hesitação, com esperança em nossos lábios, mas espere ser perguntada para falar sobre a sua esperança. Virão perguntar a você, se estiver cheia de alegria do Senhor no meio de sua adversidade. Quando perguntarem sobre sua esperança a respeito de seu casamento, garanta que você responda com mansidão, respeito e gentileza. Nunca use a Bíblia para discutir com ninguém. Nota: se for o seu marido a perguntar, lembre-se, ele será ganho sem nenhuma palavra. Cerque sua mente e esteja fixada. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 13, 1, 13. Sobriedade significa pensamento claro. Esteja claro em sua mente o que você realmente acredita para evitar as consequências da dúvida. Seja cheia de alegria. Devemos nos alegrar em nossas provações porque sabemos que produzem a paciência que nos permitirá completar o caminho proposto a nós. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E se lhe as dado, peça-a, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para o outro. Tiago 1, 2, 6. Esteja preparada. A sua fé será testada. Medo e dúvida vêm à mente de qualquer um. Apenas não os acolha. Ao invés, pense apenas coisas boas. Se você duvidar, terá problemas para acreditar e as provações ficarão mais pesadas. E lembre-se, temos uma variedade de provações, algumas maiores e outras menores. Precisamos agradecer a Deus por todas as nossas provações. Este é o nosso sacrifício de louvor.